a missa do Espírito Santo é uma operação de alquimia sexual que sintetiza os mistérios do casamento divino, casamento sagrado, da Eucaristia em si e do sacrifício, no caso, o sacrifício no entendimento de que o sacrifício é um ato de render honras, homenagem a alguma divindade, isso com relação às religiões antigas, e ainda hoje, né? Até hoje ainda tem um sacrifício na Igreja Católica também, sacrifício do pão e do vinho, tal. Nós vamos falar sobre isso. Então, o sacrifício, o sentido do sacrifício na Eucaristia e nas religiões de mistérios, deve ser bem entendido para a gente aprofundar nas questões do casamento sagrado e da missa do Espírito Santo, que é onde esse ritual é descrito com maiores detalhes. Então, sacrifício refere-se ao fato de render honra a um Deus, né, uma divindade, prestar homenagem, pedir favores através de oblações, através de oferendas, né? Também diz respeito a devolver o sagrado aquilo que lhe é por direito. Vou devolver o sagrado me deu, boa colheita, boa esposa, filhos, fertilidade, me deu abrigo, então eu vou devolver o sagrado um pouco do que eu recebi, para receber mais, como homenagem ao sagrado e para continuar recebendo as benesses do sagrado, ou seja, dos deuses, né? Então, significa uma forma de levar algo do reino humano para o reino divino, né? Bom, as ofertas sacrificais, elas envolvem muita coisa, elas podem envolver até oração, mas também objetos, né? Como, por exemplo, objetos materiais, como, por exemplo, cereais, trigo, vinho, azeite, óleo, né? Carne, sacrifício de animais, nós vamos chegar a esse ponto. Seja como for, o sacrifício é feito através de intermediários, né? Esses intermediários são os sacerdotes que oficiam o rito sacrificial. E, na antiguidade, também poderia ser um rei, tá? Um rei sacerdote, um rei que fazia o papel de rei e, de mesmo tempo, de sacerdote, tá? Porque, antigamente, o rei era o primeiro sacerdote, né? Nos tempos egípcios é assim, rei, o faraó é a encarnação de Ra, Deus Sol, então ele é o primeiro sacerdote, né? O sacerdote mor. A oferta de sacrifício, gente, ela pode envolver alimentos, como eu disse, orgânicos e inorgânicos, por exemplo, bolo feito a partir de pães, a primeira safra da colheita de cereais entre os povos antigos, olha, a primeira colheita, a primeira safra que nós conseguimos obter, nós oferecemos aos deuses. Como isso? Faz um rito do fogo, né? Queima aquelas oferendas, aquele trigo e tal, para que ascenda para os céus. Então, é um sacrifício, porque sacrifício significa tirar algo que é seu para dar a favor de uma força maior, né? A sacrificar algo que é seu, que é importante para você, para uma divindade, por exemplo. Então, pode ser, como eu disse, vinho, pode ser leite, pode ser manteiga derretida. Os hindus fazem muito sacrifício de manteiga derretida e azeite. O azeite, inclusive, era utilizado no Velho Testamento, o azeite de oliva, né? E os hindus oferecem a manteiga, eles fazem o rito do Homa, o rito do fogo, né? Faz a oferenda de manteiga derretida, que é derivado da vaca, que é um animal sagrado. Então, o sacrifício sempre envolve oferenda de algo que é importante para você, ou para a tribo, ou para a comunidade que está fazendo o sacrifício, né? O sacrifício vem da palavra sacerdote, sacrificium, santo, sacro ofício, sacerdote, né? E também se refere ao ato de consagrar ou santificar um objeto. Aquilo que está oferecendo para os deuses, né, ou para Deus, é algo que é santificado no rito eucarístico. Se torna santo, né, no momento do ritual sacrificial. Tá? Então, não é mais um trigo comum, não é mais um animal comum, o sacrifício, inclusive, pode ser sacrifício humano. Tá? E aí que vem uma questão envolvendo a rejeição que muitos têm sobre a palavra sacrifício ainda hoje, com essa reminiscência aos sacrifícios humanos
em tribos primitivas, né? E nos povos pagãos da Europa também faziam muito isso, tá? Não vamos dizer só porque é paganismo, o paganismo não tem sacrifício. Sempre teve. E assim, sacrifício envolve sacrifício, sacramento, sacerdote, né? Sacrifício é tornar o ofício, um trabalho, uma ação. Então, sacramentar uma ação, o sacro ofício, o santo ofício. É um trabalho sagrado, né? Para a maioria dos povos. A oferenda do sacrifício é um termo assim, é um sinônimo também de sacrifício, mas o sacrifício é uma subdivisão da oferenda. Tem alguns autores que não gostam de relacionar a oferenda diretamente ao sacrifício. Dizem que o sacrifício é sempre uma oferenda, mas a oferenda nem sempre é um sacrifício. Deu para entender? Isso aí, segundo alguns autores, eu não concordo com isso, não, mas segundo alguns autores, a oferenda é você dar um presente a Deus, para mim é um sacrifício, você dar um presente, vai dar algo que é importante para você, para uma pessoa, algo que é seu, que você gosta, um livro, por exemplo. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, eu tenho uma pessoa que eu admiro também, que eu tenho muito carinho por ela, e eu não tenho esse livro. De sobra, eu não tenho uma cópia desse livro. Eu pego esse livro e dou para a pessoa, então estou fazendo um sacrifício. Um sacrifício, estou tirando algo que para mim é importante e estou presenteando a outra pessoa. Para mim, todo sacrifício, toda oferenda, todo presente, como eles dizem, é um sacrifício. Mas alguns autores gostam de separar a oferenda, que é uma espécie de oferenda, uma forma de apresentar algo a Deus, né? É uma oblação do sacrifício em si. Eles relacionam a oferenda a um presente, uma forma de presentear uma atividade. E o sacrifício, não. O sacrifício tem que destruir alguma coisa, tem que transformar alguma coisa em outra, totalmente diferente. Geralmente, na morte de um animal, por exemplo, você mata o animal, né, sacrifica o animal. Então, exige uma morte ritualística, vamos dizer assim, e que pode ser também um sacrifício humano. Daí que as pessoas, quando veem um sacrifício animal, ou até mesmo um sacrifício humano, lê sobre esses casos na antiguidade, né? Tem uma repulsa, né? Mas as pessoas não entendem, só veem a ação do derramamento do sangue, mas eles não veem a ação simbólica e espiritual por detrás do sacrifício, a intenção daquelas pessoas por detrás ao realizar aquele sacrifício. Vamos aprofundar nisso aí. Então, como eu disse, uma oferta é um ato de apresentar algo ou um presente a um ser sobrenatural, seja ele um deus, demônio, né? Seja ele um deva da natureza, mas sempre uma oferta é uma oferenda, é um presente, enquanto o sacrifício é uma oferta acompanhada da morte ritual daquele objeto. Um sacrifício é uma oferta também, mas acompanhada da morte ritual do objeto de oferenda. Então, a morte de um ser vivo, animal ou humano, segundo alguns autores, tá? Não concordo exatamente com isso, não, mas eu entendo. Então, quando envolve a morte de um ser vivo, para eles é um sacrifício, é algo ainda maior do que uma oferenda. Mas todo sacrifício todo sacrifício é uma forma de oferenda, embora nem toda oferenda seja necessariamente um sacrifício, né? Seja como for, saindo um pouco dessa área aí discorrendo aí sobre o tema sacrifício e oferenda, né? O termo sacrifício foi desvalorizado, né? Porque, como eu disse, aparentemente está ligado à questão de sangue, derramamento de sangue, que choca as pessoas. Mas o sacrifício tem uma intenção mística, uma intenção devocional por detrás, né? Que nós iremos esmiuçar aqui. Geralmente, os sacrifícios eles foram feitos para realizar muitos propósitos distintos. Por exemplo, para completar um ciclo sazonal, fim do inverno, início da primavera, por exemplo, está acabando o inverno, está iniciando a primavera, tá? Ou o fim de um ciclo de seca muito grande, em que as pessoas querem que volte a chover, aí tem a necessidade de um sacrifício animal, um holocausto de vários animais, né? E quando isso não é o suficiente, nos períodos de guerra, nos períodos de maior crise social, às vezes um sacrifício humano, tá? Ou mais de um sacrifício humano, para que os deuses olhem para aquele povo, para aquela tribo, para aquela comunidade, né, com piedade e devolvam o equilíbrio da natureza. Então, os sacrifícios sempre foram feitos para iniciar uma guerra, para celebrar a união, um casamento,
uma morte, um enterro, né? E principalmente para acalmar ou aplacar a ira, a raiva de algum deus, de alguma divindade, né? E também receber um benefício desse mesmo Deus, em troca, né? Bom, mas o significado verdadeiro do sacrifício, original, lá atrás, muito antigamente mesmo, né? Era originalmente um rito de fertilidade. Olha só, um rito de fertilidade. Fertilidade lembra o quê? Acasalamento sexual. Fertilidade da terra está associado à fertilidade humana. Então, nós já está entendendo onde a gente está começando a chegar, né? Veja, geralmente, eles estavam ligados à morte e o renascimento de alguma divindade. Uma divindade nasce, cumpre seu ciclo de vida, morre, assassinado, é decapitada, é cortada em pedaços, depende do mito religioso, né? Depende da cultura religiosa, né? Da religião. Geralmente, essa divindade desce aos infernos, ou desce umbral, onde vocês queiram chamar, fica lá um tempo e depois renasce, né? É o mito do Deus renascido. No Egito Antigo, por exemplo, o sol morria toda tarde, eles achavam que o sol descia no horizonte ocidental, né? Que era o oeste, ele morria e renascia no dia seguinte. Então, era um ciclo pagão de morte, né? E renascimento diário do sol, do Deus Sol, que era associado a Ra, né? O Deus Sol. Então, sempre o sacrifício que era feito todo dia, para que as trevas, né? As trevas não engolissem o Egito, né? As trevas representadas por Apófis, né? Não devorasse o Egito, era feita oferenda, oblações e tudo, porque o sol tinha que renascer todo dia. Então, o sacrifício sempre esteve associado a ritos de fertilidade, porque o sol também, ele aquece, ele ilumina e ele traz fertilidade às plantas. Quando é inverno, não tem plantação, as plantas fenecem e a colheita fica muito mais... o plantio fica muito mais difícil e a colheita é impossível. Então, os ritos de fertilidade, né, estavam muito ligados a essa questão do sacrifício, celebrar o renascimento do Deus, né, que traz luz, traz vida à comunidade. Então, no mito, o Deus sacrificado morre e renasce. Isso no mito. No rito religioso, o Deus era substituído por um animal, né, ou um ser humano, que era sacrificado em nome desse Deus, e a regeneração sempre ocorria ao você consumir, geralmente, a carne do animal, né? Ou você, digamos, queimar em holocausto a pessoa que era sacrificada, o animal que era sacrificado. Geralmente, no sacrifício antigo, a carne não era consumida ainda, a carne não era consumida, a carne era deixada lá no pasto, né? A pessoa que era sacrificada era deixada ali também ao relento, ao ar livre até, porque as pessoas ainda não viam Deus dentro de si, Deus estava fora, assim. Quando eles começaram a associar que Deus também poderia estar dentro da alma humana, né? Que todo homem, toda mulher é uma centelha da divindade. Eu estou falando de ritos patriarcais aqui, tá, gente? Nós vamos falar depois de ritos matriarcais, que eu já falei um pouco da deusa. Eu falei um pouco da deusa, estou falando dos ritos fálicos solares, que influenciaram a magia sexual. Depois eu vou falar da deusa novamente e da união dos dois, tá? Mas aos poucos a gente vai chegar lá. Então, eu estou falando de ritos patriarcais, que geralmente são solares. São ritos relacionados ao Deus como associado ao Sol, né? Então, eles não viam ainda Deus dentro de si, e muito menos como um Deus único e supremo, que rege sobre todos os outros. Eles viam uma multiplicidade de deuses e deusas, né? Quando Deus começou a ser visto dentro de si, ao invés de só fora, tanto fora como dentro, né? As pessoas começaram a consumir o alimento que era oferecido, a beber o vinho, a comer os cereais, a comer a carne, porque você ali estava consumindo também através da sacramento que era feito, né? Porque todo sacrifício é feito antes de você sacrificar, você sacramenta o animal, sacramenta a oferenda a ser consumida, né? Torna aquela oferenda santa, sagrada, e você consome aquilo, é como se o Deus penetrasse em seu interior e te iluminasse por dentro. Então, você fazia parte de uma comunhão, né, com este Deus, você fazia uma comunhão com Deus. Então, ainda nessa época, né, os deuses,
eles não eram emanações de suas próprias mentes grupais. Todas as mitologias antigas, né, elas criam um panteão de deuses, né? E esses deuses não deixam de ser uma projeção da mente consciente e subconsciente dos povos que os adoraram, através de sacrifícios, oferendas, orações. Deus são formas, pensamentos construídos através de séculos de adoração e sacrifícios. Eles não deixam de ser muito importantes e poderosos, tá? Porque eles representam o macrocosmo. O homem é um microcosmo, né? Os deuses são uma essência universal, é um macrocosmo. E de tal forma que você meditando sobre um Deus, né, ou sobre determinado aspecto desse Deus, você entra em comunhão com ele e a sua alma abre para receber a presença desse mesmo Deus em seu coração. Então, isso aí com a evolução das religiões pagãs também, né, as religiões patriarcais também, o próprio as religiões abrâmicas, né, que é o cristianismo, que é o judaísmo e que é o islamismo, tem esse mesmo conceito de que Deus está dentro de si e que, ao fazer um sacrifício, ao consumir algo, você está trazendo Deus para dentro de ti. Esse é o significado da hóstia consagrada, né? Porque a missa católica romana é uma reedição, é uma cópia das antigas religiões de mistério, das religiões pagãs da antiguidade, que celebravam esse sacrifício, essa Eucaristia, muito antes do Deus cristão, né? Muito antes de Yahvé, muito antes de Jeová e muito antes de Cristo. Então, a questão da morte e ressurreição do Deus Sol foi celebrado e representado por Mitra, Deus Mitra, Adonis, Baal, Tamuz, que as mulheres judias, né, choravam do lado de fora do templo. Salomão tem uma descrição do profeta lá, não sei se é Ezequias, qual foi, falando, tem umas mulheres aqui que estão aqui no templo de Salomão chorando pela morte do rei Tamuz, que é o consorte da Astarte, né? E as mulheres estavam lá lembrando, porque as tribos semíticas, de onde vêm os judeus, têm essa ligação muito forte com esses deuses da fertilidade, são todos deuses da fertilidade, da vegetação, e ligados ao simbolismo do sol, tá? Porque o sol é o símbolo visível no céu, que representa uma potência invisível, é o símbolo maior do céu, né? Que eles associavam, né, como uma conexão, uma forma de eles se conectarem a essa força invisível que eles chamavam de divindade, seja ela o nome que você queira dar, seja ela Adonis, Mitra, Baal, seja ela Tamuz, seja ela Atis, né? Todos os deuses pagãos tinham essa associação com a fertilidade, com o sol, e todos eles eram chamados, muitos deles, aliás, eram chamados de Domini, Sol, Senhor Sol, né? Ou Solis Del, Deus Sol. Essa associação dos deuses pagãos com o Sol é muito importante na evolução dos conceitos da religião cristã, né? E que influenciou muito o nosso subconsciente, né? O inconsciente coletivo da civilização judaico-cristã. Então, fugir disso e negar isso é negar um pouco da essência de nós mesmos. E fica difícil você entender os mistérios mais profundos ligados à magia sexual, à feitiçaria sexual com prática, se você não entender isso. Então, o Sol é o astro-rei do nosso sistema solar, certo? E ele sempre foi considerado símbolo visível dos deuses sacrificados. Os deuses sacrificados, porque todos esses deuses, Mitra, Baal, muitos deles foram sacrificados, o Sol, o Ra, egípcio, né? Muitos deles foram mortos e sacrificados, e alguns renasceram também no terceiro dia, tá? Esses deuses sacrificados, também algumas vezes confundido como chamado de deuses arquitetos do universo, geralmente tinham um filho, uma representação de um filho na Terra, né? E esse filho também era associado ao Sol, né? Jesus Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. Aliás, um título atribuído a Ra. Ra que recebia isso, a Horus, Deus Horus, egípcio, que é a encarnação do seu pai espiritual Ra, né? Ele era filho de Osíris, mas era a encarnação do seu pai espiritual Ra. Assim como Jesus era filho de José, mas era a encarnação do Deus Jeová, do Deus, né? Judaico.
porque Jesus era judeu, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos esquecer isso. Então, o Filho também era a encarnação do Deus Sol, né? Então, como encarnação do Deus Sol, um avatar do Deus Sol, ele era também o próprio Sol. Isso influenciou muitas as mitologias do Mediterrâneo, tá? Principalmente ali daquela bacia do Mediterrâneo, né? Mesopotâmia, Babilônia, ali na Grécia, a região ali, entre rios ali, né? Os povos do Mediterrâneo, né? Agora, muitos escritores apontaram semelhanças óbvias entre o Cristo e os deuses salvadores pagãos. Os deuses salvadores pagãos. Então, por exemplo, temos Adonis, Atis, Tamuz, Osíris, Mitra. Osíris também. Osíris foi morto, desmembrado, não sei se vocês sabem, né? Lembram disso? O seu irmão Sete. Ora, o seu filho foi recolher seus pedaços espalhados pela terra junto com sua mãe Ísis e tal. Então, tem uma coisa aí, como Maria, com seus discípulos, pegou o corpo de Jesus na cruz e tal. Então, tem umas associações aí. Então, muitos escritores apontam a relação entre o Cristo, desse mito cristão, dessa história do Cristo, com os deuses salvadores pagãos, como eu disse, Mitra, Tamuz, Atis, Baal. Por exemplo, Mitra, ele nasceu de uma virgem imaculada, tá? Ele nasceu de uma virgem, conhecida pelos antigos como a Virgem Santa Imaculada. Olha só, a Virgem Imaculada, tá? E seu nascimento deu-se na época do Natal, por volta do dia 25. Aliás, o dia 25 de dezembro é um dia associado ao nascimento do deus Mitra, que foi adotado pelos cristãos, né? Quando da legitimização da religião católica, né? Então, isso não era bem definido antes, não, tá? Antes do catolicismo, isso era bem definido, não. Porque existiam várias igrejas cristãs, não só uma, né? Cada uma tinha uma data específica para o nascimento de Cristo, mas prevaleceu o dia 25 de dezembro por associação ao nascimento do deus Mitra, né? Que nasceu de uma virgem imaculada, como a Virgem Maria também, e seu nascimento se deu num estábulo, tá? E também alguns falam que foi numa caverna. Os mitos variam um pouco. Uma caverna, num estábulo, cercado por animais, touro, né? Veado, porco do mato, mas tinha vários bichos lá. Então, seu nascimento também celebrado no solstício de inverno, que no hemisfério norte entre a entrada a 0 grau do signo de Capricórnio, se não me engano, por volta entre o dia 21 e 25 de dezembro. Definiu-se como dia 25 de dezembro, como nascimento do Cristo, por associação com o de Mitra, que era muito forte entre os soldados romanos. Era um culto que estava se espalhando muito rápido no fim da Antiguidade Clássica, né? Por volta do ano 200, 300 depois de Cristo, quando foi institucionalizada a religião católica. Então, olha, como se diz, em time que está ganhando não se mexe, então vamos adotar o mesmo dado nascimento de Mitra para Jesus. Aliás, supunha que o profeta Zaratustra, o Zoroastro, ele foi um profeta que previu o nascimento de Mitra, né? E que ele seria recepcionado por 13 reis magos. Olha só, gente, é muita coincidência. Que seguiram uma estrela até seu local de nascimento na caverna, na manjedoura, no estábulo, né? E Mitra era filho do deus persa, deus invisível lá, e lutava contra Arimã, o deus do mal, o deus das trevas. Então, Mitra, o deus da luz, e lutava contra Arimã, o deus das trevas, do mal. Então, tinha essa questão da dualidade também nos ritos mitraicos, né, da doutrina do mitraísmo, que foi uma religião que antecedeu o cristianismo. E agora nós chegamos ao sacrifício do Deus. O sacrifício do Deus em todas as religiões foi aquilo que eu falei, um ato de estabelecer uma comunicação entre a humanidade, né, ou entre os mundos sagrado e profano, né, entre a humanidade e Deus, entre o mundo sagrado e o profano, através da mediação de uma vítima sacrificial, que deveria ser, geralmente, destruída no ato do sacrifício, isso nos ritos pagãos originais, né? O cristianismo depois reelaborou esses conceitos aí de outra forma, e mesmo na época do cristianismo, já não fazia, muitos povos
pagãos civilizados, nem todos os pagãos eram bárbaros, né? Já não realizavam sacrifícios humanos mais há muito tempo. Realizavam sacrifícios animais e tal, o sacrifício humano já estava caindo em desuso na época do nascimento de Cristo, e poderia ter se extinguido mesmo, né? Se a história fosse outra. Mas o cristianismo absorveu esse simbolismo todo e estamos aqui como estamos hoje. Como eu disse, mesmo os pagãos, né? Os rituais religiosos mais antigos, sacrifício, como eu disse, era um sacrifício humano. Outras vezes, animais, né? Os judeus mesmo, né? Eles sacrificavam cordeiros e carneiros, né? Ovelhas e tal. Entretanto, os pagãos substituíram as vítimas sacrificais, homens e animais, por símbolos artificiais, por exemplo, por pães, né? Como eu disse, o pão feito de farinha de trigo, porque o trigo era uma planta sagrada, né? O trigo que fazia o pão, então eles já faziam, alguns povos pagãos, romanos, os romanos, os gregos, já faziam bolinhos de trigo para representar o corpo do Deus, a carne do Deus vivo, olha só. Né? E, geralmente, esses pães eram em forma de tal, que é a letra T, né? É um símbolo sagrado que depois virou a cruz cristã, que representava o homem, né? O homem sacrificado. Como o homem era sacrificado, o símbolo do tal era um pãozinho, né? Em forma de braços abertos. E esses deuses, como eu falei, sempre eram ligados à vegetação e à fertilidade. Estamos entrando lá. Né? E sempre associados ao sol, a maioria deles. Por exemplo, Tammuz, Adonis, né? O deus sol da vegetação e da fertilidade, muitos deuses eram substituídos por outros, né? E às vezes se mesclavam. Então, o deus Tammuz, que era um deus, se não me engano, cananeu, foi atrelado ao deus fenício Adonis, que depois se tornou grego também, foi apropriado pelos gregos, né? Adonis, Apolo, todos os deuses solares, né? Eles sempre garantiam fertilidade e boas colheitas, né? Então, quando você sacrificava alguma coisa, você estava pedindo geralmente isso. Tinha uma associação do sol com a terra e tinha uma associação de que o rei, como representante do deus sol, precisava ser fértil, né? Porque o sol copulava com a terra. E o deus sol, o deus que representava a divindade solar na terra, tinha que copular com a sacerdotisa. E tinha que ser sempre viril, fértil, para que a terra continuasse produzindo frutos, sementes, né? Sempre produzindo e dando boas colheitas. A maioria das civilizações, né, dos povos antigos eram predominantemente agrícola, né? O modo de vida dele era agrícola. Eles viviam em aldeias, até em cidades e estados, mas dependiam muito da agricultura. Então, nessa época, já veio desenvolvendo, né, as liturgias religiosas que desenvolveram a crença, né, um vínculo mágico entre o sol e o rei, como eu falei. O rei era a encarnação do sol, ou do deus solar. Como o sol fertiliza a terra, o rei fertilizava também, como representante do sol na terra, a sacerdotisa. A questão que, enquanto tudo estivesse bem, as colheitas lá, muita semente, muitos frutos, tudo bem. O rei forte, vigoroso, tudo bem. Capaz de popular, né, que era o que interessava as tribos mais antigas, né, garantindo boa colheita, então estava tudo legal. Mas em fases de crise social, onde ocorriam as longas secas, né, ou doenças, ou desastres naturais, né, muitas vezes em povos antigos, né, pagãos antigos, primitivos, o Deus deveria ser sacrificado, seu sangue deveria ser usado para fertilizar a terra novamente. Existia essa conexão. O sangue representava a força vital, né, a força vital do sol. Então, ao sacrificar o Deus rei, o rei que representava o sol, aquele sangue seria utilizado para fertilizar a terra e curar a terra novamente. Somente o derramamento do sangue do rei seria suficiente para restaurar o equilíbrio natural novamente, recuperar o equilíbrio das coisas. Dizem que esse ritual era sempre associado, sempre dependia do consentimento da sacerdotisa. Muitas vezes, o rei, antes de ser sacrificado, né, ele tinha que copular com a sacerdotisa para garantir um herdeiro, que seria a continuidade daquela linhagem solar, né? Bom, o simbolismo do rei
do rei sagrado é muito antigo, e influenciou todas as religiões de mistério, a todas as religiões patriarcais ao longo da história. E, como eu disse, influencia até hoje, tá? Daí a origem de muitas coisas que a gente vê na religião católica e na missa católica. Então, quando o rei se acusalava com a soberana, com a sacerdotisa, a rainha sacerdotisa, né? Essa rainha representava a terra. Assim como o sol aquece a terra, né? E produz sementes e fertiliza a terra, o rei deveria fertilizar a sacerdotisa, que a sacerdotisa representava a terra, né? E o rei, o sol. E após isso, o rei realmente era morto. E, como eu disse, o seu sangue é utilizado para semear, fertilizar as plantações. Essa premissa básica, muitos mitos surgiram. O mito de Osíris desmembrado, e o Osíris é um deus sol do submundo, né? Ele morreu e foi para o submundo. Aí depois o mito de Osíris foi substituído pelo mito de Ra, né? O deus solar, celeste, né? E, aliás, Osíris tinha uma cor verde, né? Não sei se vocês já viram imagem de verde, porque está associado à fertilidade, à vegetação. Como todos os deuses antigos, né? Ele era associado à fertilidade da terra. Todos esses deuses antigos, Tamuz, deus sumeriano do pastoreiro e da agricultura, Mitra, o deus sol invicto, chamado também às vezes de deus sol invicto, invictus, invencível, deus sol invencível, todos foram deuses sóis que foram sacrificados e renasceram ou ressuscitaram novamente. Assim, representando esse mito, o circuito do sol, que todo dia morre no horizonte ocidental, renasce na leste, e também que desaparece na época de inverno, né, para que algumas culturas, principalmente ali dos países mais frios da Europa, né, o sol desaparece durante quase 6 meses do ano, né? Então, é bem complicado isso. Então, tem essa questão toda do sol que surge e desaparece e tem que sempre estar renascendo, né? Isso evoluiu e passou Deus não só se relacionado à terra e à fertilidade, mas também ao sol, porque o Deus deixou de ser terrestre para ser solar, para ser mais deixou de ser terrestre para ser celeste. Foi a evolução da consciência humana quando passou a distanciar das coisas terrenas e ter uma visão mais ampla do universo. O Deus passou a representar não só estava ligado à fertilidade da terra, mas ele estava ligado também às forças celestes. O Deus terrestre passou a ser avatar do Deus mais elevado e relacionado ao sol. O Deus Altíssimo, né? O Deus Sol dos antigos hebreus, né? É o mesmo Deus dos cananeus, dos sírios, dos povos semitas em geral, todos eles. É o Dominisol, o Senhor Sol. Nesses mistérios, gente, o Sol, que seria o Deus visível, ou a representação do Deus visível, ele proclama a existência do supremo arquiteto do universo, o grande criador do universo. E isso foi ligado, sim, a ciclos astronômicos, com a evolução da consciência religiosa da humanidade, consciência religiosa da humanidade. Os mistérios astronômicos, está ligado ao Deus Sol, ele começa a se importar, porque quando o Sol entra no signo, do 0 grau do signo de Capricórnio, que é Cordeiro, por volta do dia 21 a 25 de dezembro, no hemisfério norte, então, o Sol entra no signo de Capricórnio, do Cordeiro, né, a 0 graus. Isso aí, por volta do dia 21 a 25 de dezembro, no hemisfério norte. Isso aí faz começar o quê? O inverno. Aí o Sol desaparece e a vegetação diminui. Mas 3 meses depois, o Sol renasce, né, na primavera. Na primavera deles é o nosso outono aqui, né? No hemisfério sul, assim como o inverno lá, é o nosso verão aqui, né? Mas ele renasce na primavera por volta entre 0 grau de Áries, por volta do dia 3 de março, 25 de março, tá? 21 a 25 de março, justamente 3 meses depois da entrada do inverno. E aí, mais uma questão que é 3, né? 3 dias
O Deus morto e sacrificado desaparece durante 3 dias, vai para o submundo, né? Osíris foi desmembrado e morto, passou 3 dias no submundo, né? A Ísis foi lá, recolheu os pedaços de Osíris para fazer um ritual para ressuscitar Osíris como Deus Sol da vegetação. Então, da mesma forma, isso tudo está associado a ciclos astronômicos, né? O Sol desaparece no inverno, no hemisfério norte, por volta do dia 25 de dezembro, no equinócio invernal, e renasce novamente, né? Por volta do dia 25 de março, né? Entrando a 0 grau de Carneiro, do signo de Carneiro. E isso faz o quê? Animar toda a natureza fica feliz, e isso é chamado entre os antigos de triunfo do sol. Por isso que muitas vezes animais como carneiro, o touro, né? Animais corníferos, né? O cabrito era sacrificado a deuses solares, tá? Jesus mesmo era chamado Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? Então, tem mais associação aí do cordeiro com as mitologias antigas pagãs. E isso reflete a cerimônia da Páscoa, né? Que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrido no 3º dia após a sua crucificação. Tem que ficar claro isso. Esses mistérios, eles dizem respeito à descida da luz angelical, ou à descida do Espírito Santo de Deus na cruz dos 4 elementos. Então, a força divina, né, solar, né, que nós chamamos de Espírito Santo de Deus, desce e encarna na matéria, na cruz dos 4 elementos, né, do fogo, do ar, da água e da terra, que formam os 4 elementos que produz segundo os antigos, todo o universo físico. Então, olha só quanto simbolismo aí associado, né? E, então, a Páscoa, por isso que a Páscoa é o principal rito, celebração do ano litúrgico cristão, tá? A coisa mais importante, é a festa suprema, né? A Páscoa. A missa católica, também chamada de sacrifício, foi também chamada de sacrifício supremo por causa disso, a missa católica, porque ela sintetiza todos os sacramentos, né? O batismo, o casamento, a unção dos enfermos, tudo está na missa católica. E a missa católica, ela é chamada de Supremo Sacramento, porque ela revive o sacrifício do Cristo, o Deus Sol, o Filho do Sol, né? Na cruz. Então, ela revive a missa católica. Por isso que ela é chamada Mistério Pascal, aliás, ela revive o mistério pascal da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, que é a morte e o renascimento do Deus Sol Cristo, né? Então, é renovação de todos os votos, né? De todos os mistérios de Jesus no Calvário, né? Aliás, essa morte de Jesus no Calvário, no Monte das Oliveiras, chama Gólgota, né? Todos os deuses pagãos da antiguidade, Tamuz, Baal, eram deuses das montanhas, tá? Deuses da montanha. Então, lá na montanha, geralmente, tinha um altar de pedra dedicado ao Deus, que eles faziam sacrifício, né? Isso foi revivido pelos judeus, né? Ainda quando do monoteísmo, quando eles preferiam não adorar Deus nenhum mais, politeísta, nenhum Deus fora do Deus Supremo, Yahvé, o sacrifício era feito em montanhas, em cima de altares de pedra. E o altar, né, de pedra veio ser substituído pela mesa, né? Quadrada da maçonaria, por exemplo, existe uma mesa quadrada na magia cerimonial também, geralmente tem medidas próprias, né? Representa o quadrado perfeito, representando os 4 elementos. Por exemplo, Deus Baal, Bel, né? Dos babilônicos, né? Mais tarde foi demonizado como Deus Ebu, ele era um Deus Sol das montanhas, né? Ele era cultuado nos outeiros, nos montes, né? E era um Deus que, às vezes, ele representava de barbas, longas barbas brancas, né? E com cornos de carneiro. Aliás, Amon-Ra, o deus egípcio do sol, também era representado com cornos de carneiro, né? Então, Cleópatra, por exemplo, tinha um título, né? A rainha dos 2 cornos, a rainha dos cornos de Amon, são títulos que os governantes egípcios, os faraós, recebiam, né? Em alusão à divindade, né, solar, né? No caso deles, Amon ou Amon-Ra, né? Esse drama, né, da morte e renascimento do Deus, no 3º dia, é vivenciado na chamada Santa Missa ou Sagrada Comunhão, que a missa católica também tem o nome de Sagrada Comunhão, comunhão com a divindade, né? O Santíssimo Sacramento,
a ceia do Senhor, todos os nomes alternativos para a missa católica, que revive esse drama cósmico, né, da morte e renascimento do Deus. Então, tudo é feito para relembrar, né, ou celebrar a memória do Cristo, recordando a Santa Ceia, né, a Paixão e a Ressurreição. Tudo está ali encapsulado na missa católica, que é o supremo sacramento, que sintetiza todos os sacramentos da Igreja Católica. Vamos lembrar aqui que na missa católica, né, tem a questão que o cristão consome, digamos assim, deixa a hóstia consagrada dissolver na boca. A hóstia substituindo os sacrifícios sangrentos da antiguidade, né? Então, a hóstia que é feita de trigo representa o corpo do Deus vivo, do Cristo vivo, né? E o vinho representa seu sangue. Mas essa história de comer e beber o sangue do Deus sacrificado é muito antiga, como a gente já deu inúmeros exemplos aqui, né? O vinho, por exemplo, era o vinho da uva sagrada, né? E é usado em todas as formas de comunhão da antiguidade, todas. O culto mitráico usava o vinho, os cultos ligados a gregos ligados a Dionísio usava vinho, né, como representando o sangue do Deus, né? Então, o rito, por exemplo, órfico do deus Dionísio é parte central. Eles bebem vinho, né, a ponto de se embriagar, né? E agora a gente vai falar exatamente do falo, né? Daí eu vou entrar na questão que eu queria, né? Porque isso tudo nós nos preparamos para entrar nessa parte, porque nós vamos falar que todas as religiões patriarcais solares, né? Todas as religiões eram fálicas, né? O sol representa, acima de tudo, quando evolui a consciência humana, o sol representa, um símbolo do Deus, né? No céu, né? É um símbolo celeste de Deus no céu, e ele representa, no microcosmo humano, a consciência divina. Quando eles passaram a interiorizar o conceito de Deus, quando Deus passou a ser interior, não só exterior, o sol passou a representar a Purusha, a consciência divina, a chispa divina que habita o coração do homem e da mulher, né? Todo homem e toda mulher. Então, o sol passou a representar a consciência pura, né? Não maculada pelas imperfeições do medo, da raiva, do rancor, do ódio, né? É a consciência, ou Atma dos hindus, né? É a centelha divina, que é como uma centelha do sol. Assim como o raio do sol representa uma essência do sol, né? O raio do sol, né? A centelha divina no homem é uma chispa, né? da luz de Deus, digamos assim. Então, o sol passou a ser associado à consciência, não consciência moral, tá, gente? A consciência pura, né? A consciência imaculada, né? Aquele aspecto do homem que é imortal, diz respeito à sua alma eterna. Passou a representar, o sol passou a representar no ser humano, no microcosmo humano, a consciência no plano interior, mas no plano exterior, no organismo humano, passou a representar o falo, o pênis masculino, tá? Então, aí, no céu, o sol. No ser humano, na alma humana, é a consciência, mas no corpo físico é o falo, ou o pênis. Então, assim como o aspecto criativo de Deus no macrocosmo é o sol, o aspecto de Deus no macrocosmo é o sol, no Oni, esse sol é representado, acima de tudo, como o falo. Isso porque as religiões antigas, elas eram, ao mesmo tempo, hoje em dia você fala de religião, você fala metafísica pura, mas as religiões antigas não eram só metafísica, além da física, além dos estudos da matéria, elas eram tanto físicas como metafísicas, tá? Então, eles tinham enfatizavam muito essa questão do corpo, relacionar o corpo humano ao macrocosmo. Eles passaram a sacrificar a si mesmos, porque Deus estava dentro deles, né? Então, o sacrifício passou a ser mais direcionado. À medida que você sacrificava alimentos, né? E consumia aquele alimento, você estava fazendo uma homenagem ao Deus que habita no seu interior, né? E aí, onde que entra a questão do falo, onde que é a questão da magia sexual? Aí que está.
na magia sexual, os fluidos masculino e feminino misturados, eles são substitutos do sacramento. Então, eles são oferta, né? Eles podem servir como uma essência do Deus invocado, né? Os fluidos masculino e feminino, né? Então, sêmen no homem, os fluidos vaginais da mulher misturados, né? Colocados no vinho ou em qualquer outro local, é consumido, porque passa a significar o milagre da transubstancialização, né? Porque o pão, a hóstia, não é mais um pedaço de pão, um pedaço de trigo, passa a ser o corpo do Deus, né? Assim, quando você consome também o ambrita, essa mistura de fluidos sexuais masculinos, você está também operando uma transformação alquímica em seu interior, se transformando numa espécie de homem-deus, mulher-deus, então, ou mulher-deusa. Então, entraremos nesse assunto em outra oportunidade. Já falamos o bastante. Nós vamos entrar na questão do casamento sagrado, né? Vamos entrar no casamento sagrado e na questão da alquimia realmente sexual, que influenciou muito, que tem influência do Tantra hindu, né? E tem influência das religiões de mistério, da antiguidade. E aí, a próxima aula, nós vamos falar justamente na próxima mentoria, nós vamos falar realmente dessa questão das oferendas de fluidos sexuais como substitutos, né? Encarnações da essência divina invocada durante os rituais de magia sexual, porque o sacerdote, ele invoca um deus e a sacerdotisa invoca uma deusa. Acontece que a união, que os alquimistas falam, do mercúrio e do enxofre, vai produzir a pedra filosofal. Nós vamos entrar nesses mistérios na próxima mentoria.